Amigos dos estudos do livro Nosso Lar, mais uma vez estamos aqui estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós iremos estudar hoje o capítulo 49. Então vamos iniciar os nossos estudos com a nossa oração. Senhor Jesus, Pai amado, nos abençoe nesta tarefa de estudarmos a doutrina espírita, que possamos viver os seus ensinamentos, que possamos sentir a tua presença, Mestre amado Jesus. Abençoe aqueles que se encontram nos hospitais, nas ruas, abandonados, e que possamos vibrar para estes irmãos a cura, o erguimento e a força moral em seu Evangelho, Mestre. Fique sempre conosco, graças a Deus. É isso, amigos. Então vamos estudar mais um capítulo do livro Nosso Lar, o capítulo 49. Então vamos para o primeiro slide. Estamos na primeira página do slide, livro Nosso Lar, capítulo 49, de nome Regressando à Casa. O livro Nosso Lar foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós iremos estudar, amigos dos estudos, o retorno de André Luiz para sua casa no mundo físico, em que ele terá algumas decepções na medida que ele gerou expectativas diante dos seus entes queridos, que são espíritos encarnados que vivem com os seus limites, com as suas dificuldades evolutivas. E André Luiz vai perceber que existe um novo companheiro que vive numa relação de vida conjugal com a sua ex-mulher, na medida que ela é viúva, a Zélia, e tem um novo companheiro chamado Ernesto. Ernesto, ele está enfermo e André Luiz pretende ajudar a auxiliar, mas antes André Luiz ele faz um balanço, ele vive algumas introspecções a respeito da vida com seus temas relevantes, importantes, e ele ganha a realidade da notícia em que sua ex-mulher, a Zélia, tem um novo companheiro e percebe que as suas filhas, os seus familiares, são espíritos comuns, já que André Luiz idealizou uma família muito acima dos valores da humanidade daquela época. Então, amigos, vamos estudar este capítulo. Página 2. Vamos para a página 2. Estamos na página 2, temas do capítulo. Temos 2 itens a estudar. O primeiro chama-se A Realidade da Vida. Amigos dos estudos, André Luiz e todos nós podemos viver estas experiências, o realismo da vida. André Luiz se encontra no ambiente físico, na sua casa física, no mundo encarnado, e ele observa colocações, ouve, analisa colocações dos seus familiares, em que a sua ex-mulher, a sua Zélia, está conversando com as suas filhas, e uma das filhas diz que tem pensado demais no seu pai, André Luiz, que se encontra ali. E Zélia não gostou desta colocação e orientou que não se falasse de André, que já faleceu, que já está morto. Então, amigos, são colocações duras, colocações difíceis para André Luiz, mas ele precisa entender, André Luiz e todos nós, que os nossos familiares, eles são espíritos, todos nós somos espíritos em evolução. Estamos desenvolvendo grandes batalhas internas. E André Luiz, ele gerou expectativas da sua família. Mas André, ao constatar, ao ter
a certeza em que ele necessita de não agir como um homem comum aqui da Terra, ele começa a viver as transformações que já existiam anteriormente na colônia espiritual Nosso Lar. E Clarencio, que visitou André Luiz naquele ambiente, orientou o coração de André no sentido de ele assimilar e entender as palavras do Evangelho do Senhor Jesus, que, segundo Clarencio, fala para o André: amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Com estas palavras evangélicas, palavras de vida eterna, André Luiz começa a viver os ensinamentos que ele aprendeu na colônia espiritual Nosso Lar. Ele resolve auxiliar o Ernesto, que é o novo companheiro da Zélia. André Luiz superou aquele ambiente difícil que ele percebeu em sua casa física e ele percebe a necessidade de viver o Evangelho, sentir a fraternidade. Ele até lembrou o ambiente hospitalar em que André Luiz trabalha, atua, naquele ambiente hospitalar na colônia espiritual Nosso Lar, e naquele ambiente que ele aprendeu a noção de família espiritual, a família no sentido amplo, em que nós aprendemos que devemos expandir estes valores da família fraternal. E André, ele nesta introspecção, ele vive os ensinamentos, ele se transforma segundo as orientações da colônia espiritual Nosso Lar e do Evangelho do Senhor Jesus. Então, amigos, devemos entender que nos grandes desafios precisamos mentalmente nos colocar diante do Cristo, dos seus ensinamentos, porque nós iremos necessitar destas orientações luminosas do Evangelho do Mestre. Como proceder diante de um enigma, de um dilema pessoal? E o Mestre Jesus nos ensinou. Então, amigos, vamos para a página 3. Página 3. Estamos na página 3, fragmentos do capítulo. André Luiz vai apresentar para cada um de nós, amigos dos estudos, conclusões poderosas, conclusões luminosas, diante de um cenário, de um fato que ele está vivendo. Sua família viveu e vive com características do mundo da terra. E a compaixão deve prevalecer em nossos corações, como assim está ocorrendo com André Luiz, que diante dos seus familiares, como nós mesmos, nós não representamos, amigos dos estudos, modelos da luz maior. Estamos a caminho, estamos trilhando neste sentido. Então, podemos ainda errar, mas superar tais erros. Cair, mas se erguer. E André percebe esta necessidade de uma compreensão que vai além do senso comum, dos conceitos do mundo material. Então, amigos, vamos fazer esta leitura a fim de que a gente possa aprender um pouco da vida com o nosso orientador, André Luiz. Vamos para a leitura. Narração André Luiz. Preciso era, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Momento na leitura. André Luiz, quando cita egoísmo feroz, é o apego excessivo que ele teve naquela oportunidade perante os seus familiares. Este apego aprisionou emocionalmente André Luiz a esta visão distorcida, sombria da vida. Imaginar que a Zélia era a esposa dele, mesmo após morte, já que ela poderia ter um novo companheiro e teve o Ernesto. Então, estas fixações mentais de
de a gente aprisionar emocionalmente, mentalmente pessoas, esquecendo que estas pessoas, elas vivem as suas experiências, elas buscam as suas escolhas, e devemos entender que a nossa forma de viver não pode ser uma imposição para o outro. Tudo isso, amigos dos estudos, representam o egoísmo. Vamos continuar com a leitura. Não podia proceder como homem da terra. Momento na leitura. André Luiz, amigos, ele viveu e aprendeu orientações da senhora Laura, de Clarence, de Lísias e demais irmãos da colônia espiritual Nosso Lar. E ele percebe esta diferença, que não poderia ser um homem comum da terra, e deveria ser, sim, um cidadão, um espírito da colônia espiritual Nosso Lar. Continuemos a leitura. Narração André Luiz. Minha família não era apenas uma esposa e 3 filhos na terra. Era, sim, constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação e estendia-se, agora, à comunidade universal. Momento na leitura, amigos dos estudos. André Luiz percebe a necessidade de substituir a família corporal pela família espiritual. E a família corporal, ela está incluída, ela faz parte, a família corporal, da família espiritual, porque as nossas relações ganham leveza, as nossas relações ganham tranquilidades, levezas, tranquilidades, fraternidades, e vamos vivendo, vibrando o grande afeto pelas pessoas. Então vamos continuar a nossa leitura, amigos dos estudos. Narração André Luiz. Dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abrira no coração. Finalizamos a leitura, amigos dos estudos, e André Luiz diz aqui, segundo as colocações encantadoras de André Luiz, que novos pensamentos começou a visitar o coração, o espírito de André Luiz. Ele sentia que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas daquele coração de André Luiz. Feridas benéficas. Olha o entendimento de André Luiz. Estas feridas são processos educativos que, num bom entendimento, numa compreensão superior da vida, estas feridas, elas vão nos embelezar, nos dá um toque da luz. E ele diz que a realidade abriu o coração dele. Então, amigos, devemos entender, desenvolver que os fatos que ocorrem em nossas vidas representam processos educativos. Devemos entender que muitas vezes o amargo da vida com Cristo vai nos parecer doce. O deserto que nós estamos trilhando vai se apresentar em dado momento, se porventura nós insistirmos, nós perseverarmos com a fé, vai se apresentar oásis com uma água viva, com um certo frescor e a certa tranquilidade em Cristo. É isso, amigos. Vamos para o slide número 4, página 4. Estamos na página 4, correspondências doutrinárias. Nós iremos desenvolver, amigos dos estudos, nosso estudo comparativo. Hoje temos o capítulo 49, em que tentaremos entender o comportamento de André Luiz diante daquele desafio que ele viveu no capítulo 49, ao perceber
ao ganhar a certeza que sua família corporal ela tem as suas necessidades, ela tem os seus limites evolutivos. E no Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno, artigo 2º, lembrando que eu estou apresentando um pequeno trecho do artigo 2º do Código Penal da Vida Futura, que se encontra no livro Céu e Inferno. E, segundo Allan Kardec, nos ajudando a entender a postura do André diante daquele desafio na sua casa física, do mundo encarnado em que ele visitou, ele viveu ali experiências duras, difíceis. E Allan Kardec diz o seguinte, no artigo 2º do Código Penal da Vida Futura: a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Finalizamos a leitura, amigos. Se a nossa felicidade ela se vincula à perfeição, podemos entender o inverso. A nossa infelicidade prende-se à nossa imperfeição. Então, André Luiz viveu as suas imperfeições ao distorcer o sentido da família. Para André Luiz, a família ela tem valores que se vinculam aos apegos do André. Para o André Luiz, a Zélia, a sua ex-mulher, não poderia ter outro companheiro. É um egoísmo. Então, André Luiz, ao agir como um espírito ainda imaturo, infantil, ele gerou infelicidade para o seu mundo interno, porque o olhar dele, o olhar de André Luiz, é um olhar de egoísta, e um egoísmo difícil de ser percebido, amigos do estudo do nosso lar, porque essa percepção de considerarmos os nossos familiares como pessoas que nós possuímos, nos apegamos, aprisionamos, é um egoísmo muito sutil, porque ele se confunde com afeto, com falso afeto, o que não representa um afeto. E André Luiz viveu isso. E Allan Kardec, trazendo a sabedoria do mundo superior, diz que a nossa felicidade ela está ligada à perfeição. Se a nossa felicidade ela não se prende à perfeição, não é felicidade, é uma ilusão que estamos vivendo. Então vamos para o quadro número 2, trazendo o Evangelho de Jesus. Encontra-se em São Marcos, capítulo 12, versículo 30. Assim diz o Mestre: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Finalizamos a leitura, amigos dos estudos, e Jesus está ensinando a cada um de nós que devemos amar Deus sobre todas as coisas, mas amar de coração, com a alma, com o entendimento e de todas as tuas forças. Por que o Mestre nos ensinou esta verdade, amigos dos estudos, este primeiro mandamento? Porque se deixarmos a nossa felicidade em pessoas que estão ainda naquela evolução limitada, vivem mais para os seus egos, todos nós vivemos mais para as nossas vaidades, as nossas necessidades transitórias, não eternas. Se nós fixarmos mentalmente o sentido do afeto que nós temos por estas pessoas, mas de forma distorcida, sem colocar Deus sobre todas as coisas, nós iremos viver o que o André Luiz viveu, ainda considerando que a sua esposa era a sua esposa, Zélia, que suas filhas, seus filhos são modelos de filhos e todos nós somos espíritos ainda em evolução, somos espíritos que estamos evoluindo, estamos nos depurando, nos educando. Então, amigos,
em Deus, em Cristo, nós teremos fontes de consolações, de acalento. Nós iremos sentir a serenidade da vida. E as pessoas, como nós mesmos, somos espíritos necessitados de virtudes, de qualidades evangélicas. Então, André Luiz, como todos nós, irmãos, estamos aprendendo a viver. Vamos para o quadro número 3. Livro dos Espíritos, questão 625. Allan Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta: Jesus. Então, amigos, se André Luiz entendesse, e ele, claro que entendeu, que naquele mesmo dia, ou naqueles dias que ele passou naquele ambiente, ele já lembrou de Jesus, lembrou dos ensinamentos do Evangelho, da coluna espiritual Nosso Lar. Então, se Jesus é o nosso modelo, quando um ente, um afeto, se equivocar perante a cada um de nós iremos relativizar essa dor, essa decepção, porque o nosso coração está com o Mestre, nosso coração está no Eterno, com Jesus, que é o nosso modelo, o nosso guia. É isso, amigos. Que Jesus nos abençoe e que possamos perseverar nos caminhos luminosos do Senhor Jesus. Encerramos mais uma vez o estudo do livro Nosso Lar, capítulo 49. Fiquem na paz e vamos encerrar com a nossa oração. Senhor Deus, agradecemos por esta tarefa finalizada, que é o estudo da doutrina espírita, do livro Nosso Lar, e que possamos viver estes ensinamentos em nossa vida. Nos abençoe, Mestre. Nos envolva com a tua paz. Graças a Deus.